A pandemia afetou fortemente o Serviço Nacional de Saúde. Muitos profissionais abandonaram os doentes crónicos para tratarem os pacientes com Covid-19. O outro lado da pandemia é a reportagem especial desta semana. A pandemia concentrou todos os esforços dos profissionais de saúde durante o último ano e meio. O Serviço Nacional de Saúde colapsou, entrou em ruptura. Houve necessidade, por isso, de abrir hospitais de campanha. Mas o SNS não se faz, nem se fez, só de doentes do novo coronavírus. Os serviços de prevenção e tratamento de doenças crónicas foram parcialmente interrompidos em grande parte dos países desde o início da pandemia. Isaac Marques sofre da doença de Fabry, uma maleita rara e genética associada ao cromossoma X. Atinge vários órgãos do corpo humano. Causa a ausência de uma enzima afetando órgãos como o coração, os olhos, os rins ou a pele. Em 2013, julgo eu que a doutora Olga propôs-me, se eu consentia, fazer-me um teste para ver se seria esta a doença, e foi-me feito o teste e aguardei 6 meses. Ao fim de 6 meses veio o resultado do teste, que era a doente de Fabry. A partir daí tive que chamar os meus familiares, que tenho mais 13 irmãos, todos foram fazer o teste. Felizmente éramos 14, 7 tinham e 7 não tinham. E estamos presentemente a fazer o tratamento 4. Por ser um doente crónico, é alguém com risco acrescido de desenvolver sintomas associados à Covid-19 e recebe, por isso, há cerca de 6 meses, o tratamento domiciliário, por forma a evitar deslocações ao hospital. É muito mais confortável. Evitei as idas ao hospital e nesta crise desta pandemia que se tornavam complicadas, de 15 em 15 dias tinha que me deslocar, foi-me proposto fazer o tratamento em casa, eu aceitei de bom gosto. Trazemos o monitor igual, trazemos o desinfetante das mãos, trazemos o desinfetante de papel, trazemos as luvas, trazemos a forma de acondicionarmos os diversos tipos de lixo, o lixo contaminado, o lixo não contaminado, tudo isso é como se fosse no hospital. Em plena pandemia, recebe tratamento ao domicílio através de profissionais de saúde do Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães. O enfermeiro Pedro Gomes faz parte de uma equipa da Unidade de Apoio ao Domicílio. Somos apresentados normalmente em hospital de dia, quando há a proposta, e depois toda esta parafernália que eu trago, basicamente é trazer o hospital para casa. Sinto-me como que estivesse a fazer o tratamento dentro do hospital. Acima de tudo é uma relação de confiança terapêutica. E isso dá uma vontade, dá uma outra forma de estar, nossa e dos doentes. Olga Azevedo é coordenadora do Centro de Referência de Doenças Lisosomais de Sobrecarga do Hospital Vimaranense. Foi de resto na cidade de Berço que a doença foi descoberta no século XVII. O Centro de Referência desta unidade hospitalar foi criado em 2008 e em 2013 passou a ser um centro de excelência a nível europeu no tratamento de doenças lisosomais de sobrecarga. Quando existe alguma doença ao nível destes lisossomas, a célula não é capaz de degradar determinados substratos e esses substratos acabam por se acumular e gerar lesão celular, lesão nos tecidos, lesão nos órgãos. A doença, dependendo dos órgãos que afeta, pode gerar insuficiência cardíaca, pode gerar AVCs em idade jovem, arritmias, bloqueios cardíacos, morte súbita. Nós tratamos aqui 30% de todos os doentes com este tipo de doenças, de Fabry, de Gaucher, etc. De todo o país, 30% são tratados aqui em Guimarães, portanto é efetivamente o maior centro. Nós aqui, Minho e Trás-os-Montes, está dependente aqui do Hospital de Guimarães. A doença de Fabry é apenas uma das 50 doenças raras identificadas pelo centro. São normalmente hereditárias e só algumas têm tratamento que não cura, apenas retarda a evolução da doença. O hospital segue 300 doentes, 80 dos quais estão em tratamento. O hospital propôs que 15 dos doentes seguidos e tratados passem a sê-lo em casa. Nesta altura há 6 nessa condição e 4 estão em transição. Houve muitos doentes que, por receio exatamente de adquirirem a infecção,
deixaram de vir aos hospitais para receber os tratamentos e, portanto, houve mais de metade dos doentes que interromperam os seus tratamentos de doenças lisossomais de sobrecarga e alguns destes doentes, decorrente destas interrupções, tiveram mesmo agravamento clínico. Um hospital é sempre um sítio perigoso para se estar. Parece um contrassenso, mas é verdade, não é? Por causa das infecções, etc. Portanto, todo o tratamento que possa ser feito, digamos, em casa, por isso é que nós temos também outro programa de hospitalização domiciliária, os tratamentos que possam ser feitos em casa, efetivamente é desejável que o sejam. Uma estratégia que tem agradado aos doentes. Os doentes estão muito satisfeitos com esta nova modalidade de tratamento, sentem-se seguros no ambiente e no conforto do seu lar. Os profissionais de saúde que se deslocam às suas casas, obviamente têm todos os cuidados que teriam em termos de prevenção e controle de infecção. Muitos destes pacientes adiaram os tratamentos por receio de deslocações ao hospital, o que pode, inclusive, ter provocado o agravamento do estado clínico de alguns deles. O Hospital de Guimarães foi dos mais atingidos com internamentos Covid. Aqui chegaram a estar internadas 207 pessoas com a doença. Mas nem por isso este Hospital do Minho descurou os doentes crónicos. O Serviço de Oncologia trabalhou sempre de uma forma que todos e os utentes, porque no fundo nós temos é que ser julgados pelos utentes que aqui ocorrem, que todos os utentes efetivamente elogiaram. O tratamento da Covid-19 inibiu muitos cuidados médicos, um dado que preocupou diversas associações de doentes crónicos, como a Respira. No caso da DPOC, os diagnósticos já são tardios, porque muitas vezes as pessoas não atribuem importância aos sinais, cansaço, da tosse, a fadiga matinal, não atribuem importância a esses fatores, quando eles já são os indicadores de que qualquer coisa está mal e a doença provavelmente até já se instalou, se a pessoa for fumadora. Se isso já acontece em termos de não pandemia, com a pandemia, isto é, com a dificuldade de acesso às consultas e aos atos médicos, com tudo isto, claro que isso diminuiu. Entre os dias 14 de setembro e 2 de outubro de 2020, foram realizados inquéritos à população através de telefone e online, sob o mote "Para quem está doente, o tempo conta". Envolveu 6 associações. Para além da Respira, também a APA e a Careca Power colaboraram. Agora é que aparecem os diagnósticos tardios. As metastizações, por exemplo, também foram detectadas mais tardiamente, porque as consultas de rotina, até para os doentes, portanto aqueles que ainda não têm alta, também foram mais espaçadas. Estamos a falar de cerca de menos 13 milhões de contactos nos cuidados primários, portanto nos centros de saúde, e cerca de 4 milhões e meio de contactos a menos dos hospitais, em consultas, cirurgias e outros atos. Portanto, estamos a falar de um conjunto enorme de doentes. No primeiro estado de emergência, apenas 28% dos doentes crónicos recorreram a um hospital. Fisicamente foram lá, digamos assim. É um número baixíssimo, não é? Sim, baixíssimo, baixíssimo. Portanto, o primeiro, essa primeira vaga, digamos assim, em março, abril, foi provavelmente aquela que tivemos maior restrição ao acesso, porque houve de facto uma ordem da tutela para nós pararmos totalmente todo o tipo de atividade. De qualquer doente que ao longo desta pandemia, independentemente da sua doença, do grau da sua doença, tenha sentido falta de ar e tenha pensado eu não vou ao hospital porque tenho medo, qualquer um sentiu pavor e viveu momentos de aflição. As pessoas aumentaram de facto os problemas que tinham a nível de stress emocional, porque as consultas eram adiadas, porque não conseguiam exames em tempos razoáveis. A pandemia veio introduzir muito medo. Estes doentes oncológicos, alguns deles em estado terminal, viveram uma enorme solidão. Muitas pessoas estiveram internadas sem acompanhamento de ninguém, e arrisco-me a dizer, por conhecer casos próximos, muito próximos, que existem muitas pessoas que morreram sozinhas. Isso é bastante triste, ou seja, temos que meter os olhos no outro lado da pandemia. No lado das pessoas que foram apanhadas pela pandemia, não tendo Covid-19, mas sofrendo de doenças crónicas, como é o caso oncológico. Apenas 50% dos doentes crónicos tiveram teleconsulta, os restantes falharam qualquer consulta. Algo que pode implicar que os doentes vão ter menos tempo de sobrevida e o Estado, no futuro, vai gastar mais dinheiro com os doentes, especialmente do foro oncológico. Para a Associação dos Administradores Hospitalares,
faltou estratégia do Governo para dar um maior cuidado a estes doentes. Se nós sabemos que no próximo mês, as próximas semanas, se quiser, vamos ter um aumento de X casos Covid e isso vai consumir X recursos hospitalares e por conta disso nós vamos deixar de fazer 300 ou 400 cirurgias, era expectável que nós nesse período já tivéssemos essa cirurgia, essa capacidade cirúrgica contratada com outros setores, com outros operadores, nomeadamente do setor social e privado, que pudessem responder aos nossos doentes. Isso não aconteceu. Essa estratégia? Essa estratégia não aconteceu, portanto, eu até admito que a tutela pudesse ter outro tipo de soluções, mas de facto essas soluções nunca foram apresentadas e nunca foram discutidas. Tenho a certeza que resolveria uma série de problemas associados a isto, porque as associações têm um contacto tão próximo com aquilo que é a realidade dos seus doentes, que muito haveria a sugerir, com muito pouco recurso, que pudesse melhorar o tratamento e o acompanhamento destes doentes, não tenho dúvidas. As doenças crónicas como a diabetes, respiratórias, cardiovasculares ou cancerígenas são responsáveis por 70% das mortes em todo o mundo, quase o dobro do que se verificava há 20 anos. Segundo o relatório dos Centros para Controlo e Prevenção de Doenças, nos Estados Unidos da América, as taxas de mortalidade em pessoas com doenças crónicas são 12 vezes superiores em relação às pessoas que perdem a vida com a Covid-19 sem qualquer doença prévia. É por isso absolutamente inadiável o tratamento destes doentes.